Se você quer crescer, quer evoluir e quer se fortalecer, então vem com a gente que o papo hoje está super vitaminado. Ela é formada em eventos com atuação profissional na área de comunicação lá em 1995. E quando ela era novinha, com 20 anos de idade, ela começou a perceber como que o país se desenvolvia através também do desenvolvimento dos afrodescendentes. Então ela teve uma ideia baseada numa necessidade dela e a partir da ideia dela, ela revolucionou o mercado e trouxe oportunidade para milhares de pessoas. Gente, a partir disso ela começou a criar a Feira Preta, que começou a crescer enormemente, fomentando negócios. Hoje ela ajuda empreendedores também na área que querem crescer, querem levar os seus produtos, querem criar produtos. E o projeto se expandiu muito, ela vai contar pra gente já já. E em 2017 ela foi homenageada, juntamente com Lázaro Ramos, gente, e a Thaís Araújo, como um dos 51 negros mais influentes no mundo, segundo o MIPAD, que é reconhecida pela ONU. Gente, isso daí é para poucos, olha só. E não parou por aí não. Em 2019 ela teve 2 reconhecimentos super importantes. Ela venceu a categoria do troféu Grão de Prêmio Empreendedor, que é fornecido pela Folha de São Paulo, pela própria aceleradora Preta Hub, e também foi vencedora na categoria Empreendedorismo e Negócios pela revista Cláudia, onde ela recebeu o prêmio das mãos de Luísa Trajano, do Magazine Luiza. Dadas essas apresentações, agora a gente só pode chamar essa estrela do dia, gente. Adriana Barbosa, sua linda, chega mais. Uhul! Certo! É. Bem-vinda, Adri! Tudo bem? Como você tá? Mais feliz agora. Ah, também. Saudades E de você? você. Eu também! Ó, a Cris Espanhol mandou mensagem. Estamos longe, mas estamos juntas. Parece que foi ontem. É verdade, é verdade. Eu vi a Cris entrando, me deu saudade. Um beijo, Cris. Saudade de você também. Tá linda. Ó, já tem muita gente aqui te acompanhando. A Mildima tá com a gente. Seja bem-vinda, Mildima, sua linda. Gisele Bueno entrou. Olá, Gi. André Gasque, seja bem-vinda. Manuela Batalha, daqui a pouco vem sua pergunta para Adri, hein? Vou mandar com muito carinho. Tem perguntas boas aqui para você, Adri. Thelminha já tá com a gente. Luiz Cici. Uhul! A Gisele já tá falando. Sou muito fã da Adriana e reverencio todas as suas iniciativas. Ah, Eu que... também. Estamos juntas aqui. Muito bom. Cris já está com a gente também. Bom, eu queria passar a palavra para você, Adri, que a gente está numa semana muito importante de tratar a resiliência, a coragem, propósito e paixão. A gente entende que são amigos que andam de mãos dadas, né? E no meio disso tudo a gente tem vários temperos. A gente tem alegria, a gente tem medo, a gente tem felicidade, a gente tem tristeza, tá tudo misturado. E eu quero passar a palavra para você sobre sua visão, começando com uma frase sua. A Adriana, gente, ela é poeta das palavras, ela é uma artista de palavras com um talento incrível. Então, a sua frase foi: a maior potência que a gente tem é se reconhecer nesse lugar de abundância. E a mais refinada potência é a gente ser quem a gente é. E a Sim. gente é muito potente. Adriana Barbosa, gente! Ah, adorei. Como você vê essa questão, Dri? Você mesma coloca que a potência, a abundância, a escassez estão todas juntas, que depende do nosso olhar. Conta um pouquinho disso. Como meu trabalho vem sendo desenvolvido a partir das questões raciais, né, principalmente do processo de evolução da população negra, durante muito tempo, é, muitas questões foram atreladas à população negra com um olhar de escassez.
E eu sempre vi muita abundância naquilo que a gente é, naquilo que a gente produz. Então, e eu comecei a descobrir cada vez mais essa potência que sai de um aspecto mais racional e a gente consegue sentir no coração por coisas muito subjetivas, né? Quando eu comecei a fazer terapia. Porque quando você começa, né, a entrar em contato com você mesmo, você precisa descobrir quais são as suas potências, quem é você nesse rolê, né? Quem é você nessa vida. Então, eu acho que a maior potência que a gente pode ter é a gente conseguir ter segurança do que a gente é, seja as nossas fragilidades, seja as coisas mais fortes que a gente tem dentro da gente mesmo, né? Muito legal o que você está falando, Dri, porque para a gente poder enxergar a abundância do nosso lado, a gente precisa mudar a visão. E a primeira visão é a maneira como a gente se enxerga, né, Como a Dri? gente se enxerga. A gente consegue ver beleza no outro quando a gente também vê beleza na gente. Se a gente só consegue ver coisas negativas na gente mesma, provavelmente a gente tem um senso muito crítico em relação ao outro, né? Então, acho que se a gente puder desenvolver, porque também desenvolver esse processo de autoaceitação não é um processo tão fácil, né? Eu acho que acontece tantas coisas na nossa vida que às vezes deixa a gente enfraquecido em relação às nossas potências e precisa de um processo quase que orar e vigiar, é constante, sabe? É uma disciplina que você precisa desenvolver em relação ao que você é, ao que você encontra em você em relação a essa fortaleza, essas potências, né? Uhum. E elas estão lá, né, Dri? Eu acho interessante o seu processo para nos ensinar que essa abundância está lá, está em você, está nas pessoas que você estimula, mas quando a gente muda o olhar, que a gente consegue enxergá-las. E vem tão bem a calhar nesse momento que a gente está vivendo, não é, Dri? Que a gente está enxergando tanta escassez. Como é que você está enxergando esse cenário? Cara, eu estou enxergando um cenário bastante desafiador, né? Por um lado, você tem as questões mais práticas da vida como ela é, de fato, desde o dia a dia, né? A gente está em casa, no processo de quarentena, até o que está acontecendo, né, fora de casa, dentro do nosso território, daquilo que a gente enxerga. Eu quero olhar pelo copo cheio, assim, por esse olhar de abundância, porque eu acho que a gente nunca começou a se olhar num processo de redes de colaboração. A gente hoje tem muitas redes de colaboração para apoiar o outro, a quem mais precisa, né? É um momento que eu vejo de muita abundância de possibilidades de doação. Acho que tem surgido muitas doações, muitos movimentos, seja de doação de alimentos, seja de doação de recursos. Vejo uma abundância também, acho que quem tem a condição de estar em casa e poder estar com a família, poder resgatar coisas que normalmente não se tem tempo para fazer no dia a dia, que é desde limpar a casa até organizar o guarda-roupa, poder cozinhar, ter mais tempo com o filho, brincar. Eu acho que isso é uma potência, uma abundância que a gente, né, se dá ao tempo para, né, se dedicar a você mesmo. Então, é um momento bastante desafiador, mas que eu tenho percebido que tem muitas coisas boas também acontecendo, né? Tem muitas dificuldades, eu não quero ser também a Poliana que não está enxergando o que está acontecendo. Eu tenho participado de muitos movimentos, as questões de vulnerabilidade pega em cheio em comunidades periféricas, em favela, de fato a questão do saneamento, da alimentação, da falta de emprego, falta de geração de renda, isso existe, é um fato, é real, e a gente precisa estar olhando para isso. Eu, do meu lugar, o que eu posso fazer? Como que eu posso contribuir? Por outro lado, você tem numa outra ponta muitas iniciativas, muitas pessoas saindo um pouco do seu umbigo e falando, não, eu me desafio também a fazer alguma coisa para além de mim, para além da minha casa e dos meus familiares. E eu acho que é um momento importante de transição mesmo da humanidade, sabe? Desde você, da sua morada, de você ter que guardar um tempo para você, até você poder se predispor em estar apoiando o outro. É um momento muito, muito, muito simbólico do que a gente está passando. Exatamente. E a abundância ela funciona quando ela é dividida, né? Não adianta só um estar abundante. Abundante tem que estar a comunidade, as pessoas, a família, os colaboradores. É assim que a gente tem abundância, através do todo, né? Então, você está falando
é um momento de realmente sair da caixinha, em vários sentidos, né? E também é um momento de entrar na caixinha em vários sentidos. Cuidar da sua família, do seu núcleo, de você mesmo e cuidar da comunidade, cuidar dos outros. Eu adorei o verbo que você utilizou. Eu quero ver o copo meio cheio, né? Eu Sim. quero ver. Como você falou, isso daí precisa ser um ato do todo dia, você querer enxergar dessa forma, porque a partir desse olhar, você também vai ser capaz de enxergar novas saídas e novas soluções. Agora, se a gente só enxerga o copo meio vazio, a gente só vai encontrar os limites, só vai encontrar as paredes. Isso é natural e até do cérebro, viu, gente? A Adriana, ela tem um histórico de grandes superações na vida. Quem já te conhece sabe, mas eu queria que você contasse aqui um pouco para as pessoas. Tem uma frase brilhante sua que diz assim: empreendedor fracassa. O que Sim. você precisa compreender é como você vai fazer, o que você vai fazer com isso, o que você vai fazer para se levantar. Você já teve história de fracasso assim na sua vida, Adriana? Como é Cara, que você fez? muitos. Muitos históricos de fracasso, assim, eu acho que também tem uma questão do empreendedorismo, que a gente normalmente olha o empreendedorismo de uma maneira muito glamourizada, né? O empreendedorismo quase que igual ao sucesso. E, na verdade, o empreendedor ele é uma pessoa que trabalha muito, né? E que está em tentativas de acertos e erros, entendeu? E o fracasso, ele faz parte. E aí você precisa, de fato, se concentrar como é que você vai sair dessa situação. Durante a minha jornada empreendedora, hoje eu estou com 43, eu empreendo há pelo menos uns 20, 21 anos. A metade da minha vida foi empreendendo. E durante essas 2 décadas, muitos acertos, mas também muitos erros e muitos fracassos. E eu acho que eu fui, ao longo desses anos, desenvolvendo uma musculatura emocional para lidar com esses altos e baixos. Isso não quer dizer que eu sempre tive, como é que eu posso dizer, resiliência daquilo que estava posto para mim. Não, eu tive que desenvolver isso para poder lidar com momentos em que tá tudo bem, tá tudo certo, mas vai ter momentos que você vai lá no fundo do poço e você vai ter que arrumar uma forma de você emergir, né? De você conseguir dar conta. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo é pedir ajuda, sabe? Assim, não dá pra gente ser 100% autossuficiente e achar que a gente vai dar conta de tudo, porque não vai. E o fracasso, ele não pega só numa dimensão econômica, pega numa dimensão que é subjetiva do nosso processo de saúde mental. É como você lida com as suas frustrações em relação àquilo que você acredita do que você é, entendeu? Então, quando você fracassa, você começa a se questionar profissionalmente se você é boa naquilo que você faz. Então, eu posso dizer que um fracasso é não só lidar com as questões de perdas financeiras, materiais ou perdas de relação, mas é sobretudo você lidar com as suas perdas das suas potências, né? Da sua fortaleza em relação à sua autoestima, do seu processo de autoestima daquilo que você é. Então, tem sido um desafio para mim ao longo desses últimos anos. Eu não tenho uma fórmula mágica e nem sempre deu certo. Eu consegui ter autoestima e falar, tá tudo bem. Teve momentos que eu fiquei muito enfraquecida, mas que muitas pessoas me ajudaram nesse processo. Eu me sinto abençoada porque a minha jornada, a minha trajetória, tiveram muitas mãos, assim. Muitas pessoas contribuíram para o que eu sou, para aquilo que eu faço. O meu processo não é individual, ele é coletivo e é comunitário, entendeu? Várias comunidades me suportaram. E eu me vejo nesse papel também de poder suportar outras pessoas, porque eu também fui suportada, sabe? Uhum. É isso aí, Dri. Eu acho tão bonito você falar isso com naturalidade, porque você está desmistificando muitas coisas que estão batendo no coração de muitas pessoas nesse momento. Eu estou com um problema no trabalho, então o problema sou eu. Eu não estou conseguindo crescer na carreira, então o problema sou eu. Eu perdi uma oportunidade, então a burra sou eu. Gente, fracasso é o método, não é a pessoa. É só a pessoa mudar o método, mudar a maneira como ela está fazendo. É isso que ela precisa analisar. Mas se a gente acha que o fracasso é a gente fica sem saída. Agora, a Adriana falou uma coisa tão importante aí, que é o mote do nosso trabalho, é a conexão. Não fazemos nada nessa vida sozinhos. Nada, 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 nada. Só que a gente comprou uma certa cultura americana aí do self-made man, que é aquela pessoa que se faz sozinha na vida. Não existe isso, gente. Ninguém
faz sozinho na vida? Primeiro, você nasceu de alguém, tá? Para começo de conversa. Ninguém nasceu de chocadeira ainda, né? Então, e se te chocarem, alguém vai ter que chocar. Então, todo mundo precisa de ajuda. O que acontece é quando a pessoa cresce e fala, eu fiz sozinha, é porque é uma pessoa que é cega para aquelas aquelas pessoas que te ajudaram, tá? Então, não é que você fez, você tem uma certa miopia, coisa que a Adriana não tem, né? Não. Ela consegue. Não, pelo contrário. E eu acho que o momento agora, ele pede essa disponibilidade de você tanto apoiar, ajudar, colaborar com outras pessoas, quanto você receber. O Zezão tá aqui, entrou, eu tô vendo ele escrevendo, ele foi tem sido um dos parceiros ao longo dos últimos anos, ele me ajudou muito, assim como ele, muitas pessoas. E esse momento agora, a gente precisa deixar ser cuidado, entendeu? Você pode cuidar, mas você também pode receber, sabe? É uma via de mão dupla. Eu cuido, mas eu também me deixo ser cuidada. Exatamente. Isso é uma certa humildade que a Adriana teve que desenvolver. Muitos de nós também, gente. Ninguém faz nada sozinho, ninguém precisa se provar sozinho. A força do coletivo tá em você dar e tá em você receber. Não existe uma via de mão única, é sempre uma via dupla. E nesse sentido, Dri, o que eu acho que você faz de muito bonito, e eu acompanho o seu trabalho já há algum tempo, é que você fala com muita naturalidade do fracasso. E o fracasso a gente tem que perceber como um professor. Se a gente tivesse esse olhar positivo para ele, lógico, sem minimizar a dor. Como você falou, sente e chora. E no dia seguinte, você começa a pensar numa saída, né? Então a gente tem que se abraçar, se acolher. E dentro dessa saída estão as ajudas. Agora, gente, o que eu gostaria até de aproveitar o exemplo e a inspiração da Adriana aqui, é que todos nós, com muita humildade, muita generosidade, consigamos também compartilhar os nossos desafios e fracassos. E tem pessoa que só fala dos acertos, tem gente que só fala do que consegue alcançar. E aí parece aquela vida perfeita, né? A terra dos Smurfs. A vida de ninguém é assim. Não tem como. Então, não tem como. Quanto mais a gente puder falar de como a gente superou fracassos, mais a gente ensina o outro. Mas quanto menos a gente fala dos desafios, pior a gente faz os outros se sentirem. Não, e eu acho que quando você compartilha o fracasso, você poupa outra pessoa de errar com o mesmo erro, entendeu? Sabe, assim, tipo, cara, eu errei assim, eu acho que se você for por esse mesmo caminho, certamente você também vai errar. Mas olha, se você procurar outros caminhos, o fracasso é um grande momento para o processo de aprendizagem. Eu digo não aprendizado, mas aprendizagem, porque a aprendizagem ele tem uma amplitude de reflexão. A aprendizagem você aprende necessariamente com a situação e com o outro, entendeu? Então, que possamos celebrar os fracassos, porque os fracassos ajudam a gente a se reconstruir e poder acertar. Não tem acerto sem erro, não tem como, não dá para você sempre acertar. Às vezes você está acertando, mas vai acontecer alguma coisa que vai te levar para o erro e você vai ter que olhar para aquilo com mais cautela para você poder avançar, entendeu? Não tem como avançar em cima de, sabe? Eu não vejo dessa forma. Uhul! E você como mãe, Dri, muitas pessoas que estão nos assistindo são mães, são professoras, são pessoas que são líderes. Um grande serviço que a gente faz para educar as pessoas que estão conosco é contar dos nossos desafios. É chegar em casa e falar, filha, você não sabe a burrada que a mamãe fez. Pessoa, você não sabe, eu errei. Falei para vocês fazerem dessa forma, mas eu errei. Quando a gente aprende a lidar com os erros e assumi-los, a gente usa eles de forma mais eficiente, inspirando as pessoas. E o que eu acho interessante, Adriana, é que na sua trajetória você teve uma superação tão legal, que foi tão ímpar. E eu queria que você me contasse o que fez você seguir em frente. Porque conta pra gente um pouquinho do momento em que a Feira Preta estava acontecendo, mas deu um baque. Naquele baque, você ter parado. Fecha a mala, volta para casa e desiste. O que fez você continuar e superar de uma forma tão incrível, que cresceu tanto? Assim, quando deu problema, e um problema a ponto de neutralizar as minhas forças, a minha vida pessoal, porque
afetou, quando você quebra, né, enquanto empreendedor, você não quebra só na empresa, você quebra também como pessoa física, porque boa parte daquelas dívidas, ela também vai para sua como pessoa física e foi um efeito em cascata na minha vida, né? Aí faltava grana também para as minhas questões mais emergenciais da minha casa. Posso afirmar que assim, eu passei muito tempo num processo de reflexão e questionando a minha frustração em relação ao fato de eu ter completado 15 anos, aquilo que eu tinha me programado, em algum momento não era mais aquilo, sabe? Tipo, deu ruim, alguma coisa deu errado. Então, o que me ajudou foi compreender, aceitar que eu tinha errado, né? Porque é isso, o fracasso também vem de erro, e erro é você reconhecer que você errou. Foi um momento que eu conversei com muitas pessoas, assim, ouvi muitas pessoas para tentar entender de fato onde estava o erro, o que eu estava enxergando, mas quais eram também percepções que outras pessoas tinham sobre aquela situação. Eu tenho uma frase da Chimamanda que eu gosto muito, que é o perigo de uma única história, né? A história que eu conto, mas a história que o outro também conta sobre aquela situação. E como a feira, essa questão da feira, o evento, ela é só uma parte daquilo que eu acredito enquanto meu papel nesse mundo, sabe? Meu propósito, minha missão, aquilo que eu sinto no meu coração e me faz eu levantar todos os dias. E por mais que eu tivesse quebrado né, com essa questão, tinha uma coisa dentro de mim que mas eu nasci para isso, eu quero fazer isso. Eu não vejo outro caminho, é isso que eu quero me dedicar. Então, o que me fez voltar para o jogo foi, em algum momento, reconectar com aquilo que eu acreditava para mim mesmo, entendeu? Então, reconectar com o meu propósito, com aquilo que eu acreditava e o que estava dentro de mim de uma forma muito profunda. E aí é assim, é dia a dia, né? Não foi, de repente voltei, não. Processos longos de indas e vindas, processo de terapia, processo de olhar para o negócio, conversas com pessoas, conversa com colaboradores, mil conversas para poder voltar para o jogo. Então, posso dizer que existe o fracasso, mas não quer dizer que então tá bom, fracassei, reconheço e sigo em frente, porque não é. Você vai ter que indas e vindas muitas vezes para poder você avançar, sabe? Uhum. Isso que é interessante, né? Muito legal você falar isso, porque a jornada de empreender não é uma jornada linear, eu só vou para frente. Eu vou para frente, dou uns passinhos para a esquerda, depois eu volto para trás, dou um pulinho, vou para baixo ou para cima. Ele é cheio de altos e baixos, é tudo misturado, né? Foi o que a gente estava falando essa semana, pessoal. Quem está nos acompanhando aqui tem uma turminha super boa da Adri, sejam super bem-vindos. Tem toda a turma também da Vitamina. É um grupo que a gente trabalha as habilidades humanas. E a gente estava falando na live dessa semana a importância da gente estar preparado para o que vier. Não necessariamente planejado, mas preparado. Sim. Né? E a Adri tem uma palavra que ela usa que tem tudo a ver com a preparação, que é a civirologia. Adoro a civirologia. Porque é muito mais você trabalhar com os instrumentos do que você tem do que ficar fixo numa linha que você traçou que não funciona mais, né, Dri? Sim, não. A civirologia é um conceito que eu descobri uns anos atrás de um cara que é fantástico, fabuloso, chamado Reinaldo Pomponnet. Ele tem uma iniciativa chamada It's Num. Depois, se vocês até puderem procurar, é bem legal, uma plataforma de economia criativa. E a civirologia cabe muito, eu acho que para o povo brasileiro, assim, de uma forma geral. Porque é a arte de se virar. De fato, o que você tem em mãos, quem que você conhece, a sua primeira rede de contatos e o que você sabe fazer, entendeu? O meu primeiro empreendimento, né, é o empreendimento de civirologia, porque eu fiquei desempregada quando eu trabalhava no mercado de trabalho formal. E eu comecei a vender minhas roupas, montei um brechó, e era um brechó de trocas. Eu não tinha muito acervo, então eu ia trocando, e tinha só as roupas do meu tamanho. Então eu ia trocando peças com as pessoas e aumentando o tamanho das minhas roupas. E aí eu me juntei com uma outra amiga que também era da civirologia, e a gente começou a fazer as feiras de rua, eu vendendo as minhas roupas e ela vendendo pastel, porque a mãe dela era quituteira, e pastel era uma coisa de consumo rápido. Mas basicamente era isso. O que eu tinha em mãos, que era abrir meu guarda-roupa, pegar minhas roupas, meus acessórios, botar numa mala e sair para vender.
A rede de contatos é tipo, gente, eu tô vendendo minhas roupas, você topa, sei lá, você tem roupa aí para você vender, você quer trocar, vamos fazer isso junto? E a terceira que é o ímpeto de fazer alguma coisa, é sair da inércia e ir para uma ação. Por mais que eu não soubesse o que é ser vendedor, sabe? Falta de conhecimento técnico para aquilo que eu me propus a fazer. E o brasileiro tem muito disso. A gente se vira assim com o que é posto para a gente, com as situações de escassez, de vulnerabilidade, a gente vai encontrando formas de dar conta, entendeu? Eu tenho agora, especialmente agora, eu tenho participado de muitos movimentos para mapear pessoas, iniciativas, lideranças para fazer esses processos de doação, né? E, cara, quando você vai em regiões periféricas, é onde mais tem inovação e onde mais tem sistemas da civirologia. São pessoas que não têm, mas que se juntam com outras pessoas e vai movimentando. No final, tem uma grande movimentação de arrecadação para doar para outras pessoas que não têm, entendeu? Então, é um pouco disso que eu acho que é característico da cultura brasileira. A gente acaba se virando com aquilo que é posto para nós, sabe? Ai, tem uma criança gritando aí, que gostoso! Tem uma criança gritando aqui. Manda um beijo para essa. Dri, você está falando coisas tão ricas, eu estou anotando aqui, estou comentando, o pessoal está comentando, falando que você é guerreira, que é batalhadora. A Andréa está falando, é perfeito, suas colocações estão perfeitas. O Zé, que isso é super positivo. A Mildima está falando que isso ajuda tanto no dia a dia dela. Mildima, é um prazer para a gente também. A Mildima faz parte lá do grupo Vitamina. Se você ainda não faz parte, é só entrar no link da bio, Patrícia Tucci Oficial. Entra lá em habilidades humanas, você preenche, conta pra gente o que é importante para você e recebe o link para entrar no Telegram gratuitamente, gente. Olha quanta coisa legal você falou aqui, Dri. Você falou a importância de aceitar, de conversar e ouvir os outros, de focar no seu propósito e agir. E o quanto essa escassez e crise, né, vamos dizer assim, essas dificuldades, aumentam a criatividade. E aqui eu queria chegar num ponto também, eu tenho dois para falar com você, vamos correr que a gente está chegando aqui meio no final, tanto assunto bom. Você conta no TED que você deu a respeito da história do mapa de fuga no cabelo das mulheres colombianas. Sim. Aquilo para mim foi um símbolo de uma dificuldade, de uma criatividade. Como você vê a escassez e a crise como propulsoras da criatividade? Sim, não, eu acho que onde tem escassez, onde tem problema, sempre vai negras, né, que viviam na região na Colômbia, perto dos palenques. Os palenques são os quilombos, e nesse processo de fuga, né, elas faziam tranças, aquelas tranças e birotes com riscas que dava quase com uma sensação de um mapa que pudesse dar um direcionamento para outras pessoas que estavam em processo de fuga. A outra questão também é que elas escondiam pepitas de diamante nos birotes, entendeu? Então, tipo, nesses contextos que onde saem ideias muito inovadoras para processos de necessidade que a gente tem, sabe? Acho que vocês devem estar ouvindo minha filha gritando, né? Faz parte do nosso home office. O grande desafio dos lives, sabe? Então, luta. Isso aí. Mas, gente, eu achei sensacional. Depois, gente, eu coloco lá no grupo Vitamina o TED em que a Adri mostra isso. Eu achei incrível, a ideia é super criativa. E você também que está aí se sentindo exprimido, pensa que a criatividade faz parte dessa fermentação. Às vezes a gente está se sentindo muito mexido, não sabe ainda o que vai dar. Mas é a partir daí que começam a aparecer as ideias. E o que vai fazer você caminhar para o lado positivo é o que a Adri falou aqui. Foca no propósito e age. Mesmo que a ação for assim, meio cambaleante. Age. A ação é a gasolina para a coragem, para a resiliência. E falando em propósito, eu achei muito legal o seu histórico também, Dri, porque você tinha um propósito quando você criou a Feira Preta, depois esse propósito mudou um pouco, porque propósito também evolui, gente. Não precisa ser uma... Não é? Conta como é que foi esse seu olhar para evoluir o propósito.
Cara, é isso, assim, a missão, visão, essas coisas que a gente, quando trabalha na questão racial, ela não é tão estanque, né? Ela não fica parado, né? Aquilo que você acreditou como missão ou como visão, imagine para a feira, depois de 15 anos, eu não cabia mais uma missão e a mesma visão, porque o contexto mudou, o mundo mudou, né? O cenário mudou. E uma das coisas, quando a gente teve o processo do fracasso, foi perceber que aquilo que a gente tinha se proposto para fazer enquanto propósito, enquanto missão, a gente já tinha cumprido uma parte. Então, a gente precisava alcançar outras coisas, eram outros propósitos de acordo com o tempo que a gente estava vivendo. E individualmente é um pouco isso, à medida que você vai avançando, você vai descobrindo coisas novas, aquilo que para você era um sonho, aí aquele sonho passa a já não ser esse, você vai ampliando a sua visão para outras possibilidades. Então, sim, eu tenho um objetivo que ele que tá na minha vida, que é olhar para as questões raciais, trabalhar com essa perspectiva de equidade racial, mas dentro desse tema, né, desse guarda-chuva, há muitas possibilidades. A Feira Preta é uma dessas possibilidades, não é só a feira hoje que eu me dedico, que eu faço. Ultimamente eu venho fazendo um trabalho de advocacy, tem uma área que eu gosto muito, que é a área de negócios de impacto social, que são os negócios liderados por empreendedores sociais, que tem o objetivo de alguma forma, trazer impacto para a sociedade numa perspectiva coletiva. E, ao mesmo tempo, falar de geração de renda, de economia, de riqueza. Nesse último ano, o que eu tenho feito é fazer advocacy para que, dentro desse tema de negócios de impacto social, a gente possa falar da questão racial, que a gente possa falar da questão de gênero, para que a gente possa transversalizar essas diversidades dentro desse tema que é tão importante para a gente, entendeu? Maravilhoso. E nas palavras aqui da Lari, incrível, é incrível mesmo. Bri, seu histórico é lindo porque ele trouxe luz para tantas pessoas e traz luz para tantas pessoas. Zezão está falando aqui que é um trabalho maravilhoso, que inspira muitas pessoas, estimula muita gente. É super reconhecido o que você faz. Eu fico muito grata pela sua luz e pela sua inspiração aqui. A Manuela Batalha, que está aqui com a gente, também mandou uma pergunta muito legal para você dar uma dica para quem está em transição de carreira. Dado tudo isso que você passou e que foram transições na própria carreira, em outras carreiras, o que te ajudou, Adri? Cara, eu já tive alguns processos de transição de carreira. Eu já trabalhei no corporativo também, né? Quando a minha filha nasceu, eu falei, bom, eu preciso ter mais estabilidade para, né, nesse momento que ela nasceu e que ela é bebezinha. Então, e empreender tem os desafios, os altos e baixos. E aí eu fui trabalhar dentro do contexto corporativo, fiquei 2 anos. E quando a feira foi né, completar 15 anos quando eu fracassei, quando deu todos os problemas, eu decidi sair. Uma das coisas que eu aprendi é como eu deveria ter me planejado para fazer esse processo de transição, entendeu? Eu acho importante quando a pessoa reconhece que chegou num limite, que ela precisa ir para um outro lugar, mas para dar esse passo é necessário que se planeje, entendeu? Para depois, se der alguma coisinha errada, não virar frustração. E, na verdade, uma coisinha errada é só um obstáculo. Mesmo quando você pensa em fazer um processo de transição de carreira e você fala, tentei, mas deu um negócio errado, você fala, não era para mim, não era isso, escolhi errado. Na verdade, não, é um obstáculo. E o que pode mitigar esses obstáculos é você minimamente planejar e ter o risco. É como se você pudesse calcular os riscos dos erros, entendeu? Você não vai deixar de errar, mas você vai pelo menos mitigar esses eventuais problemas que você possa ter. E quando eu fiz esse processo, eu decidi sair sem minimamente. Será que era o momento de eu ter saído? Será que eu poderia ter me planejado para ficar 1 ano mais e ter feito um processo econômico melhor para esse tempo de transição, entendeu? Então eu acho que é isso, assim, um pouco colocar no papel, trocar com as pessoas, ouvir pessoas, entendeu? Para você dar esse passo. E assim, se for dar, tenha coragem, sabe? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com frio na barriga? Vai com frio na barriga mesmo, entendeu? O medo não pode te neutralizar.
Se tem alguma coisa que está falando que, nossa, tem alguma coisa que eu quero fazer diferente, faça. A única coisa que faça de maneira consciente e presente. E o consciente e presente é minimamente se planejar para isso, né? Exato. Excelente. Olá, Manu, sua resposta de bandeja. Planeje e prepare-se para os eventuais erros que podem acontecer. E contem com as pessoas, contem com ajuda. Nada nessa vida a gente faz sozinho. Peça ajuda. Pensando em vocês que nós criamos o livro Conecte Bem, com 31 dicas de como é que você se conecta com as pessoas. É um material que ajuda você a se conectar com você mesmo e se conectar com os outros, mesmo que de forma digital. Para baixar, é entrar em materiais gratuitos lá no link da bio. Patrícia Tucci Oficial já está lá para vocês. Dri, chegamos no final da live, Dri. Foi ótimo. Eu adorei bater esse papo, tô lendo aqui as mensagens. Obrigada, pessoas que escreveram, gratidão mesmo, assim, pelas boas energias. Eu senti as boas energias aqui. Essas pessoas vitaminadas são lindas. Estão todas aqui te parabenizando. Aqui vamos começar com o Zé. A Gisele está falando aula de vida, né, Gi? É mesmo. Essa Adriana é uma professora. O Zé está falando para vocês colocar no paralelo os dois automaticamente o que for melhor para você se destacar naturalmente. A Manuela, que pena que acabou. Pois é, né, Manu? Mas vamos colocar no Stories. Vocês vão seguindo a Adriana. Tem muita história que ela vai contar ainda na vida para nos ensinar. Dri, você quer deixar algum contato, recado para o pessoal? Que eu queria finalizar assim. Tem uma frase para você. Ai, que ótimo. Bom, o contato é esse do Instagram, eu normalmente acesso. Eu não sou uma pessoa, como é que eu posso dizer, influencer que tem essa vida ativa nas redes sociais, mas eu estou sempre acompanhando. Eu estou agora numa iniciativa nova chamada Ed Todos, que é uma coalizão de 6 organizações que têm atuado em regiões periféricas ou na questão racial. A gente está no processo de mobilização de recursos para apoiar nano e microempreendedores, para passar por essa fase, e tenho participado de diversas redes aí que têm se dedicado a apoiar esse processo de quarentena e apoiar outras pessoas. Então, se puder acessar tanto a minha quanto a rede social da Feira Preta Oficial no Instagram, lá a gente tem colocado várias coisas que estão rolando. E obrigada. Obrigada, Patrícia. Coloque também os contatos da Dri, da feira, para vocês acessarem também aqui lá no Vitamina, gente. Dri, muitíssimo obrigada pela sua generosidade, pela sua luz e inspiração. Obrigada por ter nos ensinado a lidar com os nossos medos, com os nossos fracassos. Pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, parabéns por estarem cuidando bem do dia de vocês, da cabeça e do coração. Todos nós estamos juntos aqui, ó, para poder crescer e evoluir. E Dri, para você, para finalizar, uma frase que eu achei assim a sua cara, que é da Maya Ângela. Você não pode controlar os eventos que vão acontecer com você. Você não pode controlar todos os eventos que vão acontecer. Mas você pode decidir não ser reduzido por eles. Nossa, maravilhoso. Eu adorei. Eu adorei, garota. Obrigada pela frase. É isso. Cabe para os dias de hoje, entendeu? Pelo que a gente está vivendo. Estejamos presentes nessa fase. Um beijo. Beijo. Obrigada, Adri. Obrigada, gente. Até semana que vem. Fique bem. Até.